seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 2 do curso gratuito de leitura corporal do método LCB, Leitura Corporal Não Violenta. Nesta aula você vai conhecer os atos falhos não verbais, todas as manifestações inconscientes que acontecem à revelia da mente consciente e que destrói as nossas relações. Pois é, o que eu conheço eu controlo, o que eu não conheço me controla. Controlo o resultado das minhas relações com as pessoas. Conhecer a leitura corporal, conhecer os atos falhos não verbais nos faz capazes de conduzir as nossas relações para fins ecologicamente sustentáveis com máximos ganhos para todos os envolvidos. E é o que você vai ver a partir de agora. Antes de nós abordarmos os atos falhos não verbais, você precisa saber como funciona a leitura corporal, quais são os mecanismos que permitem que a gente saiba em tempo real tudo que a pessoa está sentindo e com as perguntas certas, tudo que ela está pensando. A princípio, nós vamos nos apoiar naquela estrutura cerebral chamada neocórtex. Segundo Kahneman, o neurocientista, nós somos entre 1 e 5% conscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira, ou seja, somos quase nada conscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira. Tudo que nós vemos e ouvimos, ou seja, todos os estímulos externos causam reações inconscientes em tempo real. O que significa isso? Que o nosso sistema interno funciona na velocidade de bilionésimos de segundo. O que significa isso? Pegue 1 segundo, divida em 1 bilhão de partes. Pegue 8 partes. 8 bilionésimos de 1 segundo é a velocidade com que bilhões de despolarizações celulares acontecem, gerando respostas imediatas. Imagine que explodiu uma bomba com um som muito alto. Em bilionésimos de segundo, meu sangue vai para as pernas, dilata minha pupila, trava o meu corpo e eu solto um grito muito grande. Tudo isso aconteceu muito antes de 1 segundo. Significa dizer que tudo isso aconteceu sem a percepção da mente consciente. Sempre que um estímulo externo está à minha disposição, diversas manifestações vêm para o meu corpo na velocidade de bilionésimos de segundo, através de microexpressões, alterações fisiológicas e gestualismos. Sempre que me deparo com um estímulo externo, na velocidade de bilionésimos de segundo, o meu corpo manifesta gestos, microexpressões e alterações fisiológicas. E tudo isso é percebido pelo expert em leitura não verbal, que estudou todos esses códigos, se alfabetizou na comunicação não verbal e traduz em tempo real tudo o que as pessoas estão sentindo. Todos os códigos que eu manifesto são traduzidos por um expert em leitura não verbal que saberá o que eu estou sentindo em tempo real e com as perguntas certas o porquê eu estou sentindo. Isso é leitura corporal e é assim que um expert em leitura não verbal vê o mundo e as pessoas. Mas aí fica a pergunta, será que nós nos lemos de inconsciente para inconsciente? Será que o nosso inconsciente sabe o significado de todos os gestos, microexpressões e alterações fisiológicas? Sabe sim. Vamos colocar isso à prova? Observe essa foto. O que essa pessoa com o queixo elevado e a cabeça para trás transmite para você? O que parece? O que você sente ao olhar para essa pessoa? Prepotente, arrogante, ar de superioridade, enfrentamento? Pois é, todas as pessoas do planeta, ao olhar para uma pessoa como essa, vão sentir a mesma coisa. Mas espera aí, por que isso não é humildade? Uma boa pergunta. Por que todas as pessoas do planeta reconhecem nessa pessoa prepotência e arrogância e não humildade? Por quê? Porque existe uma métrica universal que faz com que a gente reconheça esse queixo elevado, com a cabeça para trás, como prepotência e arrogância. Isso vem do nosso sistema reptiliano, que é muito forte ainda nos dias de hoje. Na natureza, o urso fica de pé para atacar, o pavão abre a cauda, ou seja, os animais ficam maiores do que o seu tamanho original para impor medo no seu oponente, para subjugar o outro. O humano faz a mesma coisa apoiado nessa mesma métrica ancestral. A mulher coloca o coque alto, salto, o homem estufa o peito, abre os braços e eleva o queixo, colocando a cabeça para trás, parecendo maior do que ele é. É muito comum entre os lutadores de UFC, naquela foto antes da luta, onde eles se enfrentam e elevam o queixo, para parecer maiores do que eles são e assim subjugar o seu oponente. É por isso que quando você vê uma pessoa de queixo elevado, ela é prepotente, ela é arrogante, ela está te enfrentando. Nós nos lemos sim de inconsciente para inconsciente e o pior, nós reagimos ao que nós vemos o tempo todo.
Sabe aquela situação de estar conversando com a pessoa, naturalmente, e de repente vocês começam a brigar, a ponto de perguntar por que a gente está brigando? Não sei. Pois é, vocês estão se xingando e se enfrentando de inconsciente para inconsciente. De posse dessa informação, um expert em leitura não verbal controla essas emissões para que não haja essa briga de inconsciente para inconsciente. E é por isso que a gente vai te apresentar agora algumas das muitas manifestações não verbais que destroem as nossas relações, os atos falhos não verbais. O primeiro ato falho que nós vamos apresentar tem a ver com aperto de mão. Observe essa pessoa. Sabe aquele aperto de mão fraco, sem força, sem vontade, que mal toca a sua mão? Qual é a sensação de apertar uma mão dessa? O que ela transmite para você? Não interprete como a pessoa está se sentindo. Eu quero saber como você se sente ao apertar uma mão dessa. Uma mão que mal toca a sua mão. Qual é o sentimento que vem? Raiva, irritação, desconforto? Pois é, vem um sentimento intenso lá dentro. Mas por que vem esse sentimento? E o que a gente tende a fazer? Esmagar a mão da pessoa. Aperta a mão que é homem, José! Mas espera aí, por que vem essa raiva tão grande? E por que essa pessoa aperta a mão deste jeito? E por que nós sentimos emoções tão intensas com uma pessoa apertando a nossa mão desse jeito? Não é o jeito dela? Por que a gente não respeita? Por que vem essa coleção de emoções desregradas quando alguém aperta a nossa mão sem vontade? Bom, a princípio, por que uma pessoa aperta a nossa mão desse jeito? Cabe aqui um dos filtros do método LCB, leitura corporal não violenta, que é o filtro étnico. Etnicamente, o povo asiático tem a tendência de ter um comportamento minimalista e reservado. Assim, esse aperto de mão de um asiático nativo, aqui no nosso país principalmente, pode ser leve, quase sem tocar a nossa mão, porque é um traço étnico comum ao povo oriental. Mas não é aqui no Ocidente. Essa pessoa pode estar se sentindo exatamente desta maneira. Ela pode estar depressiva, fraca, fazendo um esforço gigantesco para se colocar socialmente. E apertar a mão das pessoas é extremamente difícil para essa pessoa. Tocar o outro é quase dolorido. E quando alguém esmaga a mão dessa pessoa, são 1000 abelhas picando o seu corpo emocional. É destrutivo, justamente porque ela está dizendo, olha, eu estou fazendo um esforço muito grande, eu quero voltar a conviver socialmente com as pessoas, eu preciso voltar à vida, por favor, não me agrida. E o que a gente faz? A gente esmaga a mão dessa pessoa. Por quê? Por causa do efeito espelho. A gente faz um bullying com essa pessoa. Por quê? Não admitindo ver a nossa fraqueza espelhada nela, nós queremos ou obrigá-la a ser forte, ou destruir esse espelho para que a gente não se veja. A gente faz um bullying com essa pessoa. Nós não admitimos ver a nossa fraqueza espelhada nessa pessoa e a gente faz um bullying com ela, quebrando o espelho, esmagando a mão dela, obrigando ela a ser diferente do que ela está se mostrando pra gente. É por isso que dá tanta raiva, irritação e desconforto, porque nós odiamos nos ver espelhado no outro. Nós não admitimos ver a nossa fraqueza espelhada nele, por isso a gente quer quebrar esse espelho e esmagar a mão dessa pessoa. Não é diferente dos homofóbicos que espancam homoafetivos. Na cidade de São Paulo, no Brasil, numa determinada época, homofóbicos espancavam homoafetivos gratuitamente na rua. Eles simplesmente olhavam, partiam para cima e espancavam quase até a morte. Por quê? Porque eles tinham ódio de se ver no espelho e eles tinham que quebrar esse espelho a todo custo. O ódio de não ter coragem de se assumir faz com que o homofóbico covardemente quebre o espelho para não se ver. Ou seja, quebre o fator de incômodo. Quebre o espelho que está mostrando a sua real imagem. Nós temos o mesmo comportamento que os homofóbicos quando a gente esmaga a mão de uma pessoa que aperta a nossa mão de maneira fraca e delicada, justamente porque a gente não admite ver a nossa fraqueza espelhada nela, a gente tem que quebrar o espelho. Pois é, por desconhecimento nós praticamos um pesado bullying social o tempo todo. Imagine o prejuízo de esmagar a mão de uma pessoa que pode ser aquela que vai definir pelo fechamento de contrato ou de uma venda.
Nós vamos abordar agora mais um ato falho não verbal, mas entenda, um expert formado pelo curso avançado do método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, conhece mais de 50 atos falhos não verbais que destroem a nossa relação o tempo todo. Aqui não é possível passar todas elas, mas o que você receber de conhecimento já vai te libertar de grandes problemas interrelacionais. Muito bem, vamos para mais uma. Apontar com o dedo indicador. Se você estiver próximo de alguém agora, aponte o dedo para o rosto dessa pessoa. Melhor ainda, peça para ela apontar o dedo para o seu rosto. Bom, eu não pedi para a pessoa fazer cara de mal e balançar o dedo no seu rosto. Mas por que ela fez isso ou por que você fez isso? Certamente porque esse dedo é um dedo impositor. É um dedo que vai fazer com que você imponha a sua opinião sobre o outro. Por isso, ele está muito presente em pessoas que estão discutindo e ou brigando. Significa dizer que o dedo indicador, ele faz com que o outro se sinta subjugado pela sua opinião, pela sua presença, pelo seu discurso. Assim sendo, cada vez que você aponta o dedo indicador, você está chamando o outro para briga ou está subjugando uma pessoa que não tem capacidade de reação. Apontar o dedo indicador para as pessoas, quer seja numa live, videoconferência ou presencialmente, está destruindo as suas relações, porque a pessoa ou vai reagir a você inconscientemente ou vai se sentir subjugada, se retraindo cada vez mais. O que significa dizer que se você quer uma relação ecologicamente sustentável, com máximos ganhos para todos os envolvidos, jamais use o dedo indicador, justamente porque ele destrói os resultados das inter-relações. Você pode pesquisar todas as minhas lives, videoconferências, aulas, em nenhum deles eu utilizo o dedo indicador para apontar para as pessoas, porque ele é impositivo e incisivo. Eu sempre uso movimentos redondos de gestação, dobro o joelho, faço uma dança, um balanço, um tai chi, porque com isso eu envolvo as pessoas acolhedoramente e amorosamente. Utilizar o dedo indicador é zero empático. Se você começar agora, certamente vai melhorar os seus resultados, tanto nas relações presenciais como online. Para evitar mais um bullying social, você vai conhecer a fisiologia do grito a partir de agora. Nós vamos relembrar agora o funcionamento básico do corpo, a fisiologia de base. Tudo que nós comemos vai para o nosso estômago, que faz uma pré-digestão. Depois, esse conteúdo vai para os nossos intestinos, onde a verdadeira digestão acontece, separando aquilo que é absorvível para dentro da corrente sanguínea do que vai ser excretado como fezes. A bioquímica do sangue alimenta todas as células do nosso corpo, que eliminam o lixo através do rim, que excreta como urina e joga o lixo para fora. Tem muitas outras coisas acontecendo, mas basicamente é assim que o nosso organismo funciona. Dentro da circulação sanguínea, nós precisamos manter uma temperatura média de 36,5 para o pH ficar em torno de 7,4. Mas por quê? Quando a temperatura do sangue fica muito acima de 36,5, o pH fica ácido. A acidose metabólica destrói a comida das células, morri. Quando a temperatura do sangue fica muito abaixo de 36,5, o pH fica alcalino. A alcalose metabólica destrói a comida das células, morri. Por isso, meu sangue tem que ficar numa temperatura média de 36,5 para o pH ficar em torno de 7,4. Básico, ou seja, nem ácido nem alcalino, preservando a comida das células dentro do sangue. Quando a temperatura do meio interno sobe muito acima de 36,5, o meu corpo, para regular, ativa a transpiração, jogando água e calor para fora, a respiração, eliminando ar quente e calor para fora, e a evaporação, levando sangue para a superfície do corpo, quando eu fico vermelho e evaporo todo esse calor para fora. O que significa dizer que eu preciso refrigerar o meu corpo cada vez que a temperatura do sangue fica muito acima de 36,5. Mas o que isso tem a ver com a fisiologia do grito? Tudo. Imagina que eu passei por um susto muito grande. Na velocidade de bilionésimos de segundo, trilhões de despolarizações celulares aconteceram, descarregando hormônio, fazendo quebras metabólicas que vão gerar pecinhas que vão se atritar e gerar muito calor interno. Termogênese química significa que eu faço uma bomba de calor muito antes de 1 segundo se passar. Essa bomba de calor interno vai gerar um fluxo de sangue turbulento que pode explodir um aneurisma ou desprender coágulos entupindo vasos importantes dentro do corpo, podendo me causar inclusive um AVE.
um acidente vascular encefálico. Sabendo deste perigo, meu corpo vai utilizar o grito como uma via de expulsão de muito calor interno em muito pouco tempo. Assim sendo, o grito nada mais é do que uma regulagem biológica, eliminando o excesso de calor e evitando grandes prejuízos internos. Quanto maior a bomba de calor interno, mais alto e extenso será o grito, seja na raiva, no susto, no medo ou em qualquer outra emoção desregrada. Mas dentro da fisiologia do grito também há uma alternativa que é a risada, que segue o mesmo mecanismo. É verdade? Sim, já ouviu falar daquela expressão rir de nervoso? Eu estou eliminando o excesso de calor através da risada. Quando eu estou nervoso, eu não estou feliz, mas a risada vem como uma forma de regular biologicamente o excesso de calor interno que toda aquela emoção desregrada está causando em tempo real. Mas onde nós fazemos um bullying social por desconhecimento da fisiologia do grito? Você vai ver agora um vídeo que retrata exatamente uma dessas situações. Eu não vou falar nada agora, nós vamos assistir ao vídeo juntos e depois eu teço os meus comentários. Yeah, you didn't even know it was done, see? Yeah, I know, because, well, I knew it was... Miguel, it's worse than you think. It's way worse. Keanu! It hurts so bad. Oh, Keanu or Michaela. Michaela. Okay, go. Why did you do that to her? She was fine. I know. I'm so sad. Okay, go. Did you watch him? He didn't even know. He didn't even know what happened. Nick, he didn't even know. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What are those? Oh my god. Well, sweetie, now listen to me. Okay. Yeah. Oh my god. Watch me. No. Watch the button. No, it's not Press bad. the button. It's not bad. Press it. Keep Oh my god. press the Michaela. button. Yo, it's not bad. Oh, you gotta go on. What's Oh my video? Oh my god. Oh, did I shut out? Oh my I god. just releasing it. A Band-Aid. It's a band-aid, a bright picture. You know, I did more damage to you with my holding you. Oh my! Oh my god! Down, Michaela. You're crying. I can't wait till you have a baby. Thank you. Pois é, você viu uma menina se divertindo, rindo de nervoso, todo mundo rindo, deixando o ambiente leve e agradável? Um expert em leitura não verbal teria visto só isso. Essa é a verdadeira condição emocional que essa menina estava o tempo todo. O problema é que, por desconhecimento da fisiologia do grito, aonde nós utilizamos a risada para regulagem biológica e não porque estamos felizes, fez com que através do neurônio espelho, ou seja, ela ri e todas as pessoas riem da risada dela, riem da estranheza dela. Assim sendo, desconhecendo que ela estava num profundo sofrimento, numa profunda dor, ao invés de acolhê-la, porque não sabiam disso, eles acabaram rindo junto com ela, o pior, rindo dela. Não é uma crítica nem a profissional da saúde, nem a quem filmou e quem estava junto no ambiente, porque eles desconheciam que essa criança estava mortificada de medo e ela precisava de amparo, acolhimento, de uma condução psicológica, evitando que este evento se tornasse traumático ao longo da vida dela. E provavelmente ficou traumático, porque cada vez que essa menina for tomar uma injeção no futuro, certamente ela vai relembrar deste momento. Se eu, como expert em leitura não verbal, estivesse ali, só o fato dela estar com uma camisa listrada, no nosso curso Análise de Perfil, nós analisamos o que a indumentária reflete no aspecto emocional da pessoa. Ela, que escolheu essa camisa, estava demonstrando defesa, porque as listras embaralham a vista de quem está observando. Portanto, é um padrão de defesa. Só por isso ela já merecia uma atenção especial.
Infelizmente, a profissional da saúde, não percebendo que ela estava em retração emocional, acabou gerando toda essa situação, que poderia muito bem ter sido evitada. Assim, conhecer a fisiologia do grito, sabendo que a risada é um mecanismo de regulagem biológica, porque é um sofrimento muito grande naquele momento, certamente vai fazer com que a gente evite situações como essa. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai acolher principalmente crianças nessa situação. Mas existe uma situação positiva numa criança tomando injeção? Existe sim. Você vai assistir um vídeo que retrata exatamente essa situação positiva, onde o profissional conduziu com maestria e fez um monte de alterações químicas no organismo da criança que predispôs a uma excelente experiência ao colher sangue. Mas eu não vou falar nada agora. Primeiro você vai ver e depois a gente comenta. Mas note que a criança também está com a camisa listrada. Então, vamos ao vídeo. Baixa teu braço. Meu filho, essa outra mão aqui, ó. Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Com essa sua tranquilidade. Mas é muito bom sim, sabia? Sabia? Oh, meu Deus, é tão legal. Tá gostando? Gostou daqui? A gente vai dar um furinho aqui no teu braço, certo? Tá bom? Bem rapidinho. Pronto, acabou. Pronto. Acabou, acabou. Acabou. Tirar aqui, vamos tirar. Ai, é demais! Segura aqui. Já viu igual já? Não, né? É demais. Esse vídeo eu vou levar ele no meu show, gente. O telefone do olho. Vai na frente. É demais. Eu fiz do mostrar de quê? Seu vídeo foi. Meu Deus, abençoado, Senhor. É abençoado, viu? Tá certo o nome? Ai, meu Deus, demais. Pode tirar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Pronto, vamos botar o band-aid pra ficar bonito. Vamos? Vamos, Anjo. Aperta 3 minutos com o bracinho reto. Pronto. Que maravilha de situação e que graça de criança. E que profissional maravilhoso. Você percebeu que quando a criança sentiu a picadinha, ele fez uma brincadeira, ela deu risada, descarregou adrenalina, hormônios positivadores e opioides, que são analgésicos endógenos, tirando aquela pequena dor que ela tinha sentido, e no momento seguinte ela estava feliz e dando risada, deixando todo mundo feliz. Ali sim todo mundo tinha que dar risada, por quê? Porque ela não estava em sofrimento, ela estava feliz e positivada com todos os presentes, apoiando e acolhendo-a o tempo todo. Ali foi aplicado o princípio da empatia, que é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele, que é tratar o outro do jeito que o outro gostaria que o tratássemos. Somente assim, servindo ao outro, nós vamos descobrir na fragilidade dele as nossas próprias fragilidades. E fazendo o acolhimento às fragilidades do outro, nós vamos aprender a acolher as nossas próprias fragilidades. É sendo empático ao outro, servindo ao outro, que nós vamos, sendo servidores do mundo, deixarmos de ser serviçais do próprio ego. Ufa, quanto conhecimento, né? Isso é só a ponta de um grande iceberg. Como a gente faz mal para as pessoas por puro desconhecimento. Conhecimento é poder. O poder de fazer escolhas melhores. E é isso que te espera na aula 3, a Fisiologia da Emoção, onde a gente vai aprender a deixar de ser marionete do próprio ego, onde a gente vai descobrir como o ego utiliza as nossas palavras para manipular todos ao nosso redor. E depois disso, na aula 4, as soluções para as armadilhas comportamentais. De posse da aula 1 e da aula 2, você vai entender a aula 3 e se preparar para a aula 4, para aplicar soluções práticas para melhorar
todas as suas relações e torná-las ecologicamente sustentáveis com máximos ganhos para todos os envolvidos. Assim, encerramos a aula de hoje e nos veremos na próxima aula. Paz e bem.